Por que algumas pessoas vendem tanto e outras não têm sucesso na arte das vendas? Por que será que para alguns é difícil falar sobre preço, falar sobre valor e para outras é tão fácil? Qual a estratégia a seguir? O que é mais correto? O que dá certo de fato? Para aquele profissional de serviço, eu sou médico, sou advogado, sou engenheiro, como que eu faço a minha proposta? Como que eu elaboro? De que maneira eu apresento o meu preço para o cliente? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, meu nome é Fernando Ferreira. Nesse canal eu compartilho com você conteúdos relacionados a vendas e posicionamento. Nós entendemos que com mais dois pilares, que são funis inteligentes e atração, você vai ter o que compõe o mecanismo ao qual a gente apelidou. Inclusive, ele é um canal que a gente criou lá no Spotify, então aproveita para ouvir também o nosso podcast. Mas vamos lá, você já parou para pensar que algumas pessoas, quando fazem as suas propostas, elas não têm o mínimo de conversão? Ou seja, às vezes você faz 50, 100 propostas, por que será que nenhum cliente fechou? Será que você está se posicionando da forma correta? Será que é um ajuste na forma qual você apresenta o seu preço? Então eu quero contar para você o que dá certo e o que não dá certo para profissionais de serviço no digital, tá bom? Primeira coisa que não dá certo. Você não vai apresentar o seu preço cheio. Gente, eu já recebi proposta de mais de 70 mil reais de uma companhia, a qual, obviamente, não me conquistou. Não só foi a questão do preço, tá? Mas sim a forma qual foi apresentada. Vem um PDF enorme, com lá na última página, depois de 30, 40 páginas, o preço, né? Que é onde a gente busca a informação, quanto custa. Mas por que eu tive esse comportamento? Por que será que eu rolei todas as páginas da proposta e fui direto para o preço? Uma, eu não vi um posicionamento adequado. Duas, eu estava mais preocupado com o preço do que efetivamente a entrega. Muitas das vezes, o seu cliente pensa assim também. A questão é como você gera o rapport necessário para que ele veja valor antes de ele ver preço. Começa atrás das cortinas antes de você realizar efetivamente uma proposta. Hoje, gente, 60%, 70% das informações o lead ele já detém. Desculpa ser honesto, mas existem dezenas de profissionais que se parecem com você, fazem o mesmo serviço que você faz. Vamos pensar um exemplo gigante e claro. Existem quantas empresas de telefonia que criam ali produtos relacionados a celular? E por que uma delas é tão gritante a diferença que eu nem preciso falar qual você já está imaginando? Pois é, a Apple. Por que ela vende tanto ano após ano, enquanto as suas concorrentes têm sérias dificuldades? Porque a Apple trabalha algo que nós chamamos de posicionamento de marca. Posicionamento é o ato ou efeito de você ficar gravado na memória do seu prospecto, na memória do seu lead. E como você efetivamente faz isso? Você precisa aparecer. Então, existe uma máxima que é: quem não é visto, não é lembrado. E essa é uma máxima muito verdadeira. Por quê? Se você não tem repetição, não tem frequência na mente do seu lead, como é que de fato ele vai lembrar que você existe? Como é que de fato você vai construir um relacionamento com esse cara, sendo que você não aparece com frequência para ele? Então, às vezes, você se imagina: poxa, mas eu enviei a proposta, eu coloquei o preço ali na forma parcelada, né, que é o próximo tópico, e não tive nenhum retorno, o lead ficou sem responder e etc. Cara, não pega atalho, não adianta, a gente já testou muito no digital. Hoje em dia não é só você criar uma LP, colocar um botão de WhatsApp ali e achar que você vai vender. Você não vai. Essas histórias, elas são muito mal contadas pelos gurus de palco, gente que não faz de verdade, que não está no campo de batalha. Para você vender contratos de alto valor com diferenciação de mercado, por exemplo, como a Apple vende, você acha mesmo que ela está preocupada com preço? Hoje as pessoas brigam para comprar um iPhone aqui no Brasil de 15 mil reais, 12 mil reais. E as pessoas compram, enquanto existem celulares que custam 800. Por que isso? Porque pessoas preferem uma marca a outra. Você já parou para se perguntar? Essas questões que são tão simples, mas que muitas das vezes passam. Essas marcas, elas não estão preocupadas com o preço. Vamos trabalhar uma outra? Coca-Cola. A Coca, por si só, ela é mais cara que os seus concorrentes.
não é que uma tubaína e etc. E aí existem algumas estratégias que a Coca se utiliza para poder se repetir e estar frequente na mente dos consumidores dela. Primeiro, ela trabalha muitos atributos relacionados à felicidade, atributos relacionados à família, à harmonia. Quando você vê aqueles ursos polares, amigáveis, etc., você acha que é à toa. Uma marca bilionária, multinacional, como a Coca-Cola, ela vai colocar um urso na frente da sua tela à toa? Pessoas sorrindo, brindando, sendo felizes ali à toa? Claro que não. Existe um posicionamento de marca que é especificamente para ficar na mente do consumidor com esse arquétipo daquela, né, do prestativo, da harmonia, da paixão. E a Apple, aquele arquétipo do fora da lei, aquela marca realmente disruptiva, aquela marca que entrega sempre o melhor para o seu consumidor, que por sua vez é mais exigente. Então, se você quer vender propostas que façam sentido, vender contratos de alto valor, apresente primeiro o seu posicionamento. Quando a pessoa, na verdade, a proposta, a boa proposta, você só formaliza ela. Por quê? Vender, de fato, você vende na reunião de vendas. Então, muito embora as decisões são racionais para contratos acima de certo valor, por exemplo, contratos de 5 dígitos para cima, são decisões um pouco mais racionais. Se você é uma pessoa que vende B2B, por exemplo, aí passa até mesmo por alguns, né, gatekeepers, que a gente chama, pelos porteiros antes de chegar na diretoria, antes de chegar em quem toma a decisão. Agora, se você é um profissional de serviço que vende para pessoa física ou pessoa jurídica diretamente, você pode ficar tranquilo que muitas vezes você vai falar com o próprio dono ou com o próprio beneficiário final do seu serviço ou do seu produto. Preço não é objeção, uma vez que você tem um bom posicionamento. Pensa nisso. E o segundo ponto que eu queria falar com vocês é, para apresentar preço de uma forma excepcional, você tem que fracioná-lo. Fracioná-lo, porque todas as marcas fracionam o seu preço, porque fica mais mastigável, fica mais fácil de a pessoa conseguir comprar. Isso é típico do mercado brasileiro, tá? Por quê? No mercado europeu ou no mercado norte-americano, os preços eles vêm cheios mesmo. Então, custa $1.000, $1.500. Vai na Europa, esse é $3.000, $6.000. Os preços são cheios, não existe essa coisa de parcelar. Lá tem parcelamento? Óbvio, tem, mas os preços são apresentados na forma cheia. Aqui no Brasil não, é tudo fracionado, as pessoas preferem consumir algo mês a mês, como fosse uma assinatura, um Netflix, algo assim, sabe? Então, passe a fazer as suas propostas de forma fracionada. De repente, separe em 2, 3 passos, talvez faça sentido para o seu público. Facilita a forma de pagamento. Isso você precisa ter, que é ferramenta de trabalho. Então, sempre que for apresentar uma proposta, faça ela de forma fragmentada. Você não está perdendo seu valor, até porque eu não estou pedindo para você alterar o seu valor, mexer no seu preço, porque isso não vai ajudar em nada. Aliás, você só vai frustrar quem paga o que deve para o seu serviço, porque essa pessoa paga o preço justo, em benefício de quem não está alinhado com a marca. Então, não faça isso. O que eu estou falando é facilite a vida do seu cliente, tá bom? E se você quer aprender a verdadeira estratégia por trás de como você vende contratos de alto valor, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você aprender de fato como